A prisão do sargento brasileiro repercute na Europa. A gente vai agora a Londres. Ulisses Neto acompanha, tem os detalhes. Oi, Ulisses. Oi, Vitor. Bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A imagem do Brasil no exterior, que já andava em frangalhos há muitos anos, agora conseguiu ser rebaixada ainda mais um pouco, né? A vergonhosa apreensão de drogas em um avião que serviu o presidente da República ganhou ampla repercussão no noticiário internacional, até porque é o tipo de notícia associada ao que seria um narco-estado. Por isso, todo o espanto com o que aconteceu. Aqui em Londres, o Financial Times tem a seguinte manchete, com destaque até na capa da sua versão na internet. Cocaína na Espanha coloca Bolsonaro sob pressão. A prisão é um golpe para o direitista, cujo governo está tentando endurecer as leis sobre drogas e elogia frequentemente as Forças Armadas brasileiras. O FT segue dizendo o seguinte: Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que dirige o Comitê de Relações Exteriores do Senado, criticou a narcoditadura de Nicolás Maduro na vizinha Venezuela por supostamente traficar drogas em seus próprios aviões da Força Aérea, o jornal inglês fazendo essa associação. Ainda aqui em Londres, o jornal Daily Telegraph ressalta que o segundo sargento preso com a droga sequer tentou escondê-la entre roupas ou algo do tipo, estava tudo naturalmente armazenado dentro de uma mala. Do outro lado do Canal da Mancha, o Le Monde vai além na crítica com essa manchete. Bolsonaro abalado pelo caso Aerococa, depois que 39 quilos de cocaína foram encontrados em um avião oficial. O jornal francês relata a repercussão negativa nas redes sociais, citando inclusive as hashtags, que eu vou poupar os nossos ouvintes, né, de citá-las, mas é uma clara desmoralização da instituição representada pela Presidência da República internacionalmente. Na Espanha, o El País cita que este caso não é o primeiro em que militares brasileiros são presos traficando drogas e cita outros exemplos de condenados no país. Tudo isso no mesmo dia em que a chanceler alemã Angela Merkel disse que vê como dramática a atual situação do Brasil. Ela se referia sobre questões ambientais e medidas do atual governo, mas Merkel declarou que terá uma conversa bastante clara, se a oportunidade surgir, com Bolsonaro durante o encontro do G20. O presidente da República até já reagiu, né, a essa declaração da colega dele alemã, quando chegou em Osaka, no Japão, disse que não estava ali para levar esse tipo de advertência, né, dos outros países, e que a Alemanha tem muito para aprender com o Brasil também, mas ficou claro que a vida da comitiva brasileira no Japão durante esse encontro do G20 não será nada fácil, Vitor. Olha, é impressionante, Vitor e Ulisses, como o Brasil consegue se encrencar em coisas tão simples, né? O presidente Bolsonaro utilizou uma palavra que me parece ser a única adequada a este caso. Isso é inaceitável. Aí vem o vice-presidente Mourão e diz que não houve falha. É evidente que houve falha. Não é possível que uma pessoa que integra a comitiva precursora da viagem presidencial entre num avião da FAB com drogas e com uma quantidade tão expressiva de cocaína, né? Isso tem que gerar uma consequência muito forte, sob pena de o Brasil reforçar esta impressão que já está vigindo no exterior de que nós somos uma sub-república de bananas. Uma viagem tão importante do presidente a essa reunião do G20 está agora tisnada por um episódio como esse, de cocaína num avião que era precursor do avião presidencial, e também com esse negócio da Angela Merkel, relacionado ao meio ambiente. O presidente tem uma reação sempre muito nervosa. Ele não precisava ficar nervoso, ele tem que responder com calma, sobretudo porque quando o Bolsonaro fica fora de si, ele mostra o que tem por dentro. É melhor reagir com calma e resolver os problemas, e esse caso do militar precisa ser uma punição muito severa e rápida. Bom, em fevereiro de 2018 eu escrevi o seguinte no Twitter: o Brasil precisa se livrar de corporativismo. Policial que se incomoda com o combate à corrupção policial é honesto? Os honestos de verdade, seja nas polícias ou em qualquer profissão, incluindo o jornalismo, querem mais é que os desonestos sejam pegos, punidos ou expulsos. Foi isso que eu escrevi e, felizmente, nas reações das autoridades públicas, não houve corporativismo. O presidente da República foi diretamente ao Twitter pregar a punição desse militar que foi pego com cocaína. É assim que se faz. É uma fantasia acreditar que toda a categoria dos militares não inclui gente criminosa, como na polícia, como no jornalismo. Então, o histórico no Brasil mostra que existe criminoso
em todos os segmentos da sociedade, praticamente, pelo menos os mais importantes. E quando ele é encontrado, ele precisa ser punido. Essa é a diferença para o que vinha acontecendo nesse país da impunidade décadas atrás. O que essas manchetes absolutamente de viés ideológico de esquerda da imprensa internacional omitem é que esse militar também cumpriu, segundo a Folha de São Paulo, não sou nem eu que estou falando, outros 14 roteiros entre 2016 e 2018, período em que o presidente era Michel Temer. Em janeiro do ano passado, por exemplo, Rodrigues estava no grupo que acompanhou o MDBista na Suíça para o Fórum Econômico Mundial. Houve também ao menos 4 missões quando o país era governado por Dilma Rousseff. Em 6 de maio de 2016, o militar estava no séquito da petista, em viagem a Juazeiro do Norte, no Ceará. Ontem a Folha tinha publicado que era na Bahia, eu corrigi aqui no ar, eles corrigiram lá. E Cabrobró, no Pernambuco, para visitar as obras de transposição do São Francisco. Então eu tinha um monte de petista nas redes sociais tentando associar esse militar ao Jair Bolsonaro, sendo que é alguém que já atuou aí próximo a 3 presidentes da República, a Dilma Rousseff, ao Michel Temer e ao Jair Bolsonaro. Agora ele foi pego, ele tem de ser punido, simples assim. Agora todas essas manchetes de desmoralização do Brasil, de narco-estado e tal, tudo isso evidentemente faz parte de uma demonização do governo do Jair Bolsonaro. Até o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, fez um tweet em que ele diz: o episódio é muito grave, precisa ser esclarecido, mas pode ser um caso isolado e não é possível responsabilizar o presidente. É claro que, pelo que se sabe até agora, não é possível responsabilizar o presidente e, ao contrário do que sugeriu o Hamilton Mourão, evidentemente há uma falha. É preciso que não entre drogas nesses aviões e que haja todo um sistema de controle e segurança muito próximo ao que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, ou que a gente mesmo passa quando vai fazer viagens internacionais. Então, para os militares, também precisa haver esse tipo de controle para evitar a entrada de drogas e até de armas nos aviões da FAB. Ulisses Neto, direto de Londres, um bom dia para você, Ulisses, até mais. É isso, obrigado, Vitor. Só queria fazer um apontamento aqui, que eu citei o Financial Times e o Telegraph, não são jornais de esquerda, né? Não, mas a manchete é um jornal conservador aqui da Inglaterra, o Financial Times também é um jornal liberal, então é importante fazer esse apontamento. Le Monde e El País são jornais com viés de esquerda, e é claro que os opositores do presidente vão utilizar esse caso para bater cada vez mais no presidente, porque ele representa o país. Mas, sem dúvida alguma, acho que é ponto pacífico que o militar precisa ser punido, e é claro descobrir como que alguém assume o risco de levar 39 quilos de cocaína dentro de um avião da FAB, uma droga que é avaliada aqui na Europa em cerca de 2 milhões de euros. Certamente não foi só esse sargento que está envolvido nesse caso, mas com certeza as autoridades brasileiras vão elucidar tudo o que aconteceu. Só para esclarecer, Vitor Brown, me referi evidentemente às manchetes, não aos jornais inteiros. Um jornal inteiro não ser exatamente de esquerda não impede que as manchetes de eventuais reportagens tenham um viés ideológico de esquerda.